Presta atenção nisso. Saber identificar o nível de dificuldade das questões de matemática do Enem vão fazer você ganhar muito tempo e aumentar demais a sua pontuação. E nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas importantíssimas para você fazer isso na tua prova e depois você volta aqui e me agradece. Olá, eu sou o professor Thiago Araújo, professor de matemática, mestre em matemática. E turma, olha só, antes de te dar as melhores dicas para você ganhar tempo e identificar qual é o nível da questão, se ela é fácil, se ela é média, se ela é difícil, faço agora ou faço depois, vai logo aí embaixo, turma, te inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nada por aqui para você mandar bem no Enem. E outra coisa, como eu sei que esse vídeo vai te ajudar e você também vai me ajudar, deixa logo esse joinha aqui para você estar dando essa moral e falando para mim, para o YouTube, que você gosta desse tipo de vídeo. Compartilha com aquele teu amigo que merece também, assim como você, ser aprovado no Enem. E se você quiser, me segue lá no Instagram, @Escola de Números, dica todo dia pro Enem lá também, tá? Então, vamos lá para a nossa primeira dica para ganhar tempo e identificar o nível de dificuldade das questões de matemática na prova do Enem. Eu vou utilizar a prova do Enem 2022, o caderno amarelo, para mostrar para vocês alguns detalhes e a gente já vai começar pelo tamanho do texto da questão. Vocês não têm noção o quanto isso revela o grau de dificuldade da questão. Então deixa eu mostrar para vocês aqui 2 questões para você entender bem essa questão, esse detalhe do tamanho do texto da questão, tá? Bora lá. E nessa questão, olha só, 137. Turma, tá aqui, já respondi ela em um outro vídeo, tá disponível aqui no canal. Olha só, olhando aqui embaixo, a quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador em milímetro. Ou seja, você percebe que é um textinho bem pequeno e a solução é bem tranquila. Então é uma questão de texto curto, resolução rápida. Vou mostrar mais uma. 144, a questão mais fácil da prova. Texto curto, resolução rápida. Então, olha só, as questões que têm texto curto tendem a ser mais fáceis. Logo, você vai logo responder para ganhar mais tempo. Essa questão aqui daria para fazer em alguns segundos. Essa aqui é uma das melhores questões, esse tipo de questão é um dos melhores tipos para você ganhar tempo, beleza? Agora, e se as questões tiverem o texto muito longo? O que a gente vai fazer? Olha só essa questão aqui, ó. Repare na questão 156. Olha o tamanhão do texto, ó. Dividi em 2 partes aqui a questão para poder conseguir organizar ela na mesma tela. E observa que a resolução, ó, tem bastante detalhe, você precisa fazer várias contas. E, turma, uma questão de texto longo, no mínimo, ela vai te trazer muitas coisas para você analisar e para você interpretar. Então, por mais que talvez a resolução dela seja até fácil, mas você vai demorar um tempo para organizar todas as ideias e, às vezes, até para entender o que realmente a questão quer. Então, textos longos trazem questões mais difíceis. Bora para mais um exemplo aqui, ó. Na questão 163, aquelas famosas questões de página inteira do Enem. Olha só, uma página inteira para uma questão. Essa questão aqui, por mais que ela não seja tão difícil assim, mas você vai demorar um pouco para raciocinar. Muita gente errou nessa questão aqui, muita gente errou achando que era simples, na verdade tinha algumas pegadinhas importantes aqui. Então cuidado, turma. Texto longo, normalmente as questões são de médias para difíceis. Por quê? Porque você vai demorar mais para entender, vai demorar muito para ler. Então são questões que você vai perder tempo, tá? Então vamos lá, olha só. Um outro formato importante de questão, outro modelo importante de questão da prova do Enem, são aquelas questões que apresentam itens, no caso são 5 itens, para você analisar e tomar uma decisão. São aquelas questões que aparecem com as opções em algarismo romano, para você dizer se é o produto 1, produto 2, 3, 4 ou 5, para escolher qual é o melhor, qual é o pior, qual é o mais caro, qual é o mais barato. Esse tipo de questão tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui, colocando alguns exemplos. Quer ver? Vamos aqui para uma questão para você ver como é que é ela na prática, tá? Vamos lá. Ó. E nessa questão aqui, ó, a 145, olha o que eu tenho aqui, ó. Não vou ler a questão, essa aqui não era uma questão fácil, era uma questão bem difícil. Se você não perceber essa reflexão, a simetria por reflexão, essa questão era difícil demais por exemplo, o Teorema de Pitágoras seria quase impossível responder. Eu até respondi por Teorema de Pitágoras, mas foi muito complicado. Turma, olha só essa questão. Ele fala sobre caminhos e você tem o caminho 1, 2, 3, 4, 5. Olha as opções. 1, 2, 3, 4, 5. Então são questões que vão trazer
5 itens para você analisar e tomar uma decisão. Nessa questão, ele queria que você escolhesse o caminho mais curto. Logo, esse tipo de questão, como você vai analisar 5 coisas diferentes, são questões que você vai perder tempo. Então, são questões para você deixar para depois, porque são questões que são de média para difícil. E aqui eu tenho, olha só, a questão 146 também, uma questão que aparece, ó, operário 1, 2, 3, 4, 5, isso aí é padrão, Enem. Nessa prova de 2022 foram várias questões nesse mesmo padrão. Por mais que seja uma questão que, essa questão aqui é uma questão tranquila, né, de média para fácil, você tem que para cada operário você precisa fazer as continhas. Se você tiver a habilidade de fazer mentalmente rápido, talvez você consiga fazer logo essa questão. Se você não tem essa habilidade, você pode deixar essa questão para depois, porque você vai demorar um pouco fazendo cálculo por cálculo, tá? Então, questões que apresentam itens para analisar, normalmente são questões demoradas, tá? Então, vamos lá aqui para a nossa terceira forma, aqui, nosso terceiro padrão de questão, modelo de questão, para você ganhar tempo e saber identificar fácil o nível da questão, tá? E aqui eu falo assim, ó, identificando o conteúdo da questão para poder saber o nível do grau de dificuldade. Turma, olha só, muitas questões são fáceis de você perceber qual é o conteúdo. E alguns conteúdos, tradicionalmente, aparecem com maior grau de dificuldade na prova do Enem. Por exemplo, questões de análise combinatória, probabilidade, são tipo de questões que aparecem com um grau de dificuldade bem elevado. Tem questão fácil? Tem, mas em sua maioria são questões complicadas de interpretar. Questões de função logarítmica, questões de funções trigonométricas, são questões que vão, pelo conteúdo, você já sabe que vai trazer um grau de dificuldade diferenciado. Agora, em contrapartida, outros assuntos são tranquilos. Por exemplo, questões de média, moda, mediana, são questões que tendem a ser mais fáceis. Vou mostrar para vocês novamente aqui algumas questões como exemplo, para você entender o que eu estou falando. Como identificar o grau de dificuldade da questão através do conteúdo dela. Olha só essa questão 152, turma. Vou chamar a atenção para vocês, ó. Na minha resolução eu até destaquei aqui o nome probabilidade. Probabilidade é um dos assuntos que revela o conteúdo na própria questão. Então você não precisa nem ficar perdendo tempo. Na hora que eu bato o olho e olho probabilidade, eu já sei que é uma questão que pode ser difícil. Então eu, Thiago Araújo, quando estou fazendo a prova do Enem, eu sempre deixo as questões de probabilidade e análise combinatória para depois, porque eu sei que são questões que eu preciso ler com muita calma, pensar um pouco para poder responder. Essa questão aqui era uma das questões mais difíceis da prova. Olha só aqui o nível de complexidade que tem nesses cálculos, tá? E aí dá muito trabalho. Então era uma questão para você deixar realmente para depois. Em contrapartida, nós temos aqui a questão 153, que é uma questão que, olha só, aqui embaixo eu destaquei também. Mediana, qual é a mediana? Turma, questões de mediana normalmente são fáceis. E essa questão só tinha uma pegadinha, porque ele colocava receita e despesa, alguns meses você tinha lucro, outros meses você tinha prejuízo, e ele pedia apenas a mediana dos lucros. Então esse era o único cuidado que você precisava ter. Mas, no geral, esse tipo de questão é fácil, por causa do conteúdo mediana. Então, quando você consegue identificar o conteúdo e você sabe que aquele conteúdo é tranquilo, você sabe que aquela questão vai ser mais fácil, beleza? E é claro, turma, que além desses 3 modelos, existem vários outros modelos na prova do Enem que você pode facilmente identificar se a questão ela é fácil, média ou difícil. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, tá? Então, agora que você já sabe, com certeza, identificar rapidamente o nível de dificuldade da questão e saber se você faz logo ou se você pula, te convido para você ir aqui embaixo na descrição, clicar no link do meu curso completo de matemática para o Enem, onde eu te ensino do absoluto zero, do básico ao necessário. Tiago, por que não ao avançado? Não, você tem que ir até o necessário, até aquilo que você realmente precisa para mandar bem no Enem. Tem aulas avançadas? Claro que tem, mas você só precisa ir até o necessário, focando naquilo que realmente cai, tá bom? Então tudo o que eu podia fazer, já fiz aqui, agora é com vocês. Aguardo vocês lá dentro da plataforma, na minha primeira aula, vai ser um prazer ter vocês por lá também, tá? Então, beijão pra vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula. Valeu e fui!